Nós vamos ler os versos 1 a 10, prestando bem atenção, depois nós vamos então comentando, alguns dos trechos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Amém. Eu vou ter que ir devagar, eu estou com um dente aqui machucando a língua, estou tratando e acho que o dente ficou meio fora de lugar e deu uma afta ainda por cima. Mas vamos devagar, se eu morder a língua aqui, eu não para. Nós vamos então pensar hoje exatamente na salvação, E nós vamos usar como base a história de um homem que foi salvo. Olhando para uma pessoa que foi salva, nós podemos entender o plano de Deus para a nossa salvação. E nós podemos, sem dúvida, alcançar a salvação. Essa frase é do Senhor Jesus, falando com Zaqueu. Ele disse: hoje houve salvação nesta casa. Então, ficou errado ali, Hoje houve salvação nesta casa. É interessante, pensar por que a salvação entrou naquele lar. Porque Zaqueu creu, Zaqueu confiou no Senhor, Zaqueu foi salvo. Então, quando uma pessoa da família é salva, a salvação entra naquele lar. E às vezes toda a família acaba encontrando a salvação. Então é muito importante quando uma pessoa entende isso, e ele pode abrir seu coração para Cristo, pode confiar no Senhor, e a salvação pode não somente chegar para ele, mas também para todo o seu lar, toda a sua família, E é muito gostoso quando toda a família é salva. Hoje houve salvação nesta casa. Conversão de Zaqueu. Zaqueu é o nome do homem de quem nós vamos estar conversando, estudando. E observe, ele era chefe dos publicanos. Quer dizer, ele era um dos líderes desta classe de homens chamados publicanos. Os publicanos eram pessoas judaicas que recebiam o imposto dos judeus para o Império Romano, que naquela época dominava o mundo. Então eles eram chamados de publicanos. Mas Zaqueu era chefe deles, ele era o maioral dos publicanos. Então era um homem que tinha uma posição na sociedade, uma posição destacada, Zaqueu tinha. E ele era também um homem muito rico. Mas eu queria que você notasse uma coisa. Apesar de ser um homem de destaque na sociedade, ter uma posição na sociedade, apesar do fato de ele ser muito rico, ele não era feliz. Por que ele não era feliz? Porque ele não tinha a salvação. Ele não tinha o prazer de ter conhecido já o Senhor Jesus como seu Salvador. Então a posição, a riqueza, a religião, nada disso pode trazer a felicidade para uma pessoa. Somente
a salvação em Cristo Jesus torna a pessoa feliz e abençoada. Eu queria que você notasse o que está aí na parte de baixo. Quando os publicanos chegaram para João, em Lucas 3:13, e perguntaram: e nós, o que faremos, né? Então João simplesmente disse: olha, não cobreis mais do que o estipulado. Isso quer dizer que esse era o pecado dos publicanos. Eles cobravam mais do que o estipulado. E esse mais que eles cobravam, eles punham no bolso. Talvez por isso fossem ricos, né? Ganhavam bem, mas também tiravam bem, né? Cobravam um imposto a mais dos próprios compatriotas, e esse a mais era para eles. Eram corruptos, né? Esses publicanos. Talvez, né, eram parentes dos brasileiros, eu não sei. O Brasil é muito cheio de corrupção, né? Mas, então, por causa disso, o povo não gostava dos publicanos e chamava eles de pecadores. Pecadores, justamente por causa dessa atitude deles. Eles cobravam mais do que o estipulado. Agora, é interessante pensar um pouquinho, né? Nós cantamos sobre o pecado. Nosso irmão Honorato, no iniciar a reunião, ele falou sobre o pecado, não é verdade? Então vamos agora olhar um pouquinho sobre o pecado. Vamos pensar em vários pecados, né? Não somente do pecado dos publicanos, né? Mas em outras atitudes que são pecaminosas também e que nos levam à distância de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque pecado. E qual foi o pecado deles? Desobediência, né? Não foi adultério, não foi prostituição, não foi roubo, não foi corrupção, foi desobediência, né? Às vezes nós custamos entender, né, que toda desobediência é pecado, né? E Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus porque eles desobedeceram a Deus. O Senhor criou aquele bonito jardim, colocou eles lá no meio e disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim não pode comer. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aí alguém diz: por que o Senhor colocou essa árvore lá, né? Se não tivesse colocado essa árvore, não teríamos uma raça caída, assim as pessoas dizem, né? Mas nós somos uma raça caída porque descendemos de Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, que pecaram. Deus não fez o homem como ele fez os animais, o cachorro, o vaca, essas coisas, né? Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele deu ao homem a capacidade de raciocinar, de pensar, de tomar decisões, né? E nós precisamos entender isso então, né? Se nós entendermos isso, nós vamos compreender por que Deus pôs aquela árvore, aquela proibição ali, né? Eles tinham escolha, eles não eram um robô que ia fazer só o que Deus queria, né? E nós vamos ver que hoje também, né? É assim. Deus dá ao homem o direito de escolha. Você pode escolher o caminho que você vai seguir. A sua escolha vai determinar o seu futuro. Vai determinar aquilo que acontece na sua vida. Chama-se livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio. Então é muito importante para nós sabermos isso, né? Que Deus não nos fez robôs, né? Então a conclusão que nós chegamos é: não obedecer a palavra de Deus é pecado, não é? Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus. Deus falou diretamente com eles, né? Agora hoje nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. E quando uma pessoa ou uma religião
desobedece à Bíblia, está pecando. É a mesma coisa. Está desobedecendo a palavra do Senhor. Então, desobediência em todas as suas formas é pecado. E é por isso que nós primamos por obedecer a Bíblia, por fazer aquilo que nela está escrito, porque isso é importante para todos nós, não é? Quando nós paramos no Violor, nós estávamos nessa parte, né? E é para nós um ponto importante, nós paramos aí, né? Mas, veja bem, nós temos aqui dois homens. Quem são eles? Todo mundo sabe, né? 2 altares, 2 homens, um cordeiro num, na boca.